Amados irmãos e irmãs, caros telespectadores da Rede Vida, o canal da família, como é bom nós iniciarmos este mês de novembro, portanto o penúltimo mês de novembro, sob as bênçãos do Senhor e vivê-lo dentro da perspectiva da Santa Liturgia. Nós estamos na 31ª semana do tempo comum. O nosso ano litúrgico, ele terminará com a celebração de Cristo Rei, ou melhor, com o sábado da 34ª semana do tempo comum. Então, neste final do tempo litúrgico, seria um momento apropriado para nós avaliarmos a nossa caminhada, já que, segundo o Concílio Vaticano II, a espiritualidade litúrgica é a espiritualidade da Igreja, já que na liturgia nos é apresentado o mistério de Jesus Cristo, desde o primeiro domingo do Advento até a solenidade de Cristo, Rei do Universo. E vocês verão que nestes próximos domingos nós escutaremos o Senhor nos chamando a olhar para as últimas realidades, para as realidades definitivas da nossa vida, da nossa existência. Quando nós terminamos um ano, por exemplo, as pessoas têm o costume, no dia 31 de dezembro, fazerem propósitos para o próximo ano civil, que começa no dia 1º de janeiro. Nós cristãos não começamos o nosso ano, entre aspas, da fé no 1º de janeiro, começamos no primeiro domingo do Advento. Então, este mês de novembro é um mês propício para nós, então, avaliarmos a nossa caminhada cristã, analisarmos se o Evangelho de Lucas, apresentado a nós a cada domingo, nos ajudou a acolher a misericórdia do Pai da nossa vida. O que nós fizemos de certo e o que nós fizemos de errado. E já começar a projetar qual que será a realidade espiritual que haveremos de viver a partir do dia 27 de novembro, quando será o primeiro domingo do Advento. Mas enquanto isso não chega, nós teremos todo esse mês ainda para degustar este ano, que é o ano C dedicado ao evangelista Lucas. Nós o acabamos de escutar exatamente agora na Santa Missa. O capítulo 14 de Lucas é um capítulo no qual Jesus está na casa de um fariseu e ele começa a observar que alguns querem ocupar os primeiros lugares. E dentro da casa do fariseu, Jesus começa então a fazer as suas lições por meio de parábolas. Então nós estamos dentro desse contexto bíblico, esse contexto literário. Aqui nesse banquete, um homem que estava à mesa, portanto onde? Na casa do fariseu, onde Jesus se encontrava, diz: feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Por que se diz isso? Jesus já tinha dito que quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. E que nós não deveríamos buscar os primeiros lugares, mas sim os lugares do serviço. Ou seja, na lógica de Jesus, acolhe o reino de Deus, acolhe o Evangelho, quem se torna um verdadeiro servidor do outro. O próprio Filho do Homem diz que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. O que é o reino de Deus que Jesus veio pregar? Essa é a principal categoria da pregação de Jesus. Inclusive em Atos Apóstolos, após a ressurreição, lá você pode ler a partir do versículo 2 seguintes, em Atos capítulo 1, Jesus ressuscitado continuou a sua catequese sobre o reino de Deus. A missão dos apóstolos após a ressurreição do Senhor e a vinda do Espírito em Pentecostes era anunciar o reino. Mas o que é o reino de Deus? O reino de Deus não é uma realidade política, o reino de Deus não é uma realidade social. O reino de Deus é a própria presença de Deus na nossa vida e consequentemente no mundo. Reino de Deus significa que Deus reina. Como que Deus pode reinar na nossa vida? Na lógica da fé, Deus reina na nossa vida quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Então o reino é implementado, o reino é manifestado através da pessoa de Jesus, em suas palavras, em suas obras. O reino nesse sentido, à luz da fé, não é fruto do nosso fazer, dos nossos méritos. Inclusive na Santa Missa nós vamos dizer daqui a pouco: vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. O reino é do Pai. O livro do Apocalipse, por exemplo, capítulo 4, João na sua visão, ele vê como alguém sentado sobre o trono, que reina sobre a história, que é todo poderoso. Esse é Deus, Criador do céu e da terra, e nós afirmamos sempre isso. Só que esse reinado de Deus, que não depende de nós, o nosso fazer, ele precisa ser experimentado na nossa vida.
É para a nossa salvação que precisamos então reconhecer que Deus conduz a nossa história e a nossa existência. Então Jesus fala para esse homem: o que é comer o pão no reino de Deus? O que é fazer parte desse banquete que o próprio Pai preparou para nós em seu Filho Jesus? Como nós o faremos parte? Veja que um homem deu um grande banquete, esse homem é Deus Pai. Então Deus Pai que nos convida a ser comensais. A mesa, gente, veja que na Santa Missa, o altar é uma mesa. Jesus fez seus grandes discursos ao redor de uma mesa. Na cultura de Israel, você comer à mesa com alguém é você ter intimidade. Então a parábola está dizendo o seguinte: é Deus quem nos convida a comer com Ele. Se nós lermos, por exemplo, o livro de Levítico, havia entre os vários sacrifícios de expiação, sacrifícios, por exemplo, de agradecimento, e nesse sacrifício de agradecimento, o sacrifício de comunhão, quando alguém oferecia um animal ao Senhor em oblação, e para estabelecer uma comunhão com o Senhor, uma parte desse sacrifício ficava com os sacerdotes, outra parte a própria pessoa junto com seus familiares deveria consumi-la. Então o estar ao redor da mesa é sinal de intimidade, de amor, e Deus convida a todos. Veja que o homem foi convidar muitas pessoas, mandou o seu empregado. Esse empregado aqui pode ser o próprio Jesus, esse empregado pode ser os profetas, esse empregado pode ser cada um de nós. Mas o que aconteceu com os convidados? Os convidados disseram não, deram desculpas. Essas desculpas esfarrapadas continuam ainda a existir nos dias atuais. Deus chama a todos. Você sabe o que significa a palavra igreja? A palavra igreja vem do hebraico kahal, que por sua vez vem do grego eclesia. Igreja significa assembleia dos chamados, assembleia dos convidados. O que é a igreja então? Aqueles que foram convidados e disseram sim para se reunir ao redor da mesa do altar, na qual nós somos alimentados com o próprio Jesus, corpo e sangue, alma e divindade. Agora alguns dão essas desculpas: olha lá, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Olha, eu não posso ir à igreja não. Quantos católicos cristãos dizem isso? Eu não posso ir à igreja não, eu sou um homem que tenho muitos negócios, trabalho muito, eu não tenho tempo para Deus. Tempo para Deus é para quem está aposentado. Como se pessoas aposentadas não tivessem mais o que fazer. Mas quantas vezes os padres escutam isso? Olha, eu não posso assumir um ministério na igreja, eu não posso assumir alguma coisa na igreja, porque eu sou um homem ocupado. Talvez seja um homem pré-ocupado. Porque quando nós adoramos a Deus, nós colocamos Deus como principal preocupação da nossa vida. A outra mentirinha ou a outra desculpas: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Não, eu tenho que experimentar o que eu ganhei, eu tenho que curtir a minha vida, eu tenho uma festinha de família para ir. Não, esse negócio de igreja, quando eu tiver tempo eu vou atrás de Deus. A terceira: acabo de me casar e por isso não posso ir. Olha, padre, eu não posso assumir as coisas na igreja não, porque eu tenho minha família, sabe? As crianças choram muito, elas gritam um pouco, por isso que eu nem posso ir na igreja, senão eu passo vergonha. Gente, são as mesmas desculpas se nós atualizarmos. Só que com isso as pessoas perdem a grande oportunidade de experimentarem o poder de Deus nas suas vidas. Porque o reino de Deus está disponível para todos. Deus quer reinar sobre todos e Ele reina. Só que eu tenho que aceitar, eu tenho que dizer: Senhor, reina na nossa vida. E aqui entra um negócio chamado adoração. O amor a Deus sobre todas as coisas é sobre todas as coisas mesmo. Não é sobre parte, é sobre o meu tempo, é sobre os meus bens materiais, é sobre a minha inteligência. E olha que esse dono, esse empregado, falou assim, ficou muito zangado e mandou chamar outros. Sabe o que significa isso? Que nós como igreja também não podemos ficar preocupados com aqueles que não vêm. Quando as pessoas não querem Deus, vamos chamar outras pessoas. Chamar quem? Aqueles que são os desprezados pelo mundo. Vamos ao encontro daqueles que não ouviram falar de Deus. Olha, vem aqui, existe um banquete, existe um alimento que Deus preparou para vocês. Vamos anunciar Jesus Cristo. Aí a primeira leitura, Paulo diz que Jesus se esvaziou, se fez pequeno, assumiu a nossa condição humana para nos alimentar com a sua palavra. Ele caminhou conosco, e mesmo assim chamando os outros que não tinham nem vez e voz, sair pelas estradas e atalhos, e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia
Qual é essa casa? É a casa do Pai. É a comunidade cristã onde Deus se faz presente. Deus quer que a sua casa fique cheia. Se nós não aceitamos, somos nós que perdemos isso. Para o padre finalizar, lembra aquele dito de Jesus? Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Quer dizer, todos são chamados, todos são convidados. Por que são poucos escolhidos? É porque Deus não os quer escolher? Não, é porque o homem, ao dizer não, ele escolhe a não estar com Deus. Porque Deus, no seu coração divino, já escolheu cada um de nós. Digamos sim a Deus e não arrumemos desculpas para vivermos e aceitarmos o convite do convívio com Ele. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue 0 operadora 11 4200 8080.